Nós estamos lendo, né, o livro, né, Amanhecer de uma Nova Era, que é o segundo livro da sequência de livros, né, editados pelo Manuel Filomeno de Miranda, que traz os esclarecimentos, né, sobre esse período de transição planetária pelo qual a Terra passa, né? Não somente a Terra, mas muitos orbes simultaneamente estão passando por esse mesmo processo. E nesse capítulo, né, que a gente começou a ler, né, que a equipe espiritual tinha se dirigido especificamente a uma casa espírita para auxiliar nos trabalhadores, a gente começou a ver o caso de uma moça, né, que desde pequena foi trabalhada até pela própria mãe para que ela pudesse usar os seus atributos femininos para conseguir vantagens na vida material. E ela se desenvolveu muito bem nesse caminho um pouco tortuoso, até que aquilo começou a, de certa forma, incomodá-la. E, se eu voltar aqui só o parágrafo anterior, né? Aqui. Compreendendo que o luxo e o exibicionismo não lhe concediam a plenitude, passou a cultivar grande ressentimento contra a genitora, que a empurrava para experiências destrutivas e ornadas de ouro. Então, a partir desse começo de sensação que ela começou a ter, que aquilo causava algum mal-estar a ela, que realmente começa a nossa história verdadeiramente. Invejava as moças simples e trabalhadoras, estudiosas e esforçadas, que ambicionavam a construção de um mundo melhor, por intermédio da família amorosa, enquanto também era invejada por imensa legião de meninas sonhadoras, que ignoravam o preço vil da fama e da corrupção moral. Engraçado isso, né? Enquanto ela começa a despertar que o caminho dela não é bom e começa a invejar as moças que viviam numa vida totalmente diferente, né? Ao mesmo tempo, essas meninas começaram a ter vontade de se tornar o que ela estava querendo deixar de ser, né? Como os desejos, né? A mente encarnada é às vezes confusa, né? Naquele momento, encontrava-se num terrível dilema e ali estava em busca de socorro. Fazia pouco descobrira encontrar-se em gestação, em face das alterações orgânicas e da confirmação posterior, mediante exame especializado. Chegara a sentir alguma alegria ante o pensamento da presença de um filhinho nos braços, enriquecendo suas horas de solidão. No entanto, ao comunicar ao proxeneta que a explorava, fora rudemente rejeitada e acusada com crueldade. Como atribuir-me a paternidade desse ser? Rilhara entre dentes cerrados, considerando os seus relacionamentos múltiplos. Tomada de surpresa, explicou que sempre tomava cuidados preventivos à gravidez com todos os companheiros, mas com ele sempre se entregava de corpo e alma, sem qualquer reserva, porque o amava. Cínico e cruel, ele revidara: você chama nosso relacionamento de amor? Você sabe que não amo a ninguém. Eu sou um profissional. Não sinto nada, especialmente com quem quer que seja. É certo que convivemos, que passamos alguns períodos alegres juntos, mas isso não significa qualquer compromisso de minha parte. Ela sentiu-se excruciada, sem poder sequer chorar. Logo, porém, ele propusera: como se tratara de algo recente,
que irá perturbar seriamente o nosso negócio, o ideal é expeli-lo, mediante o uso de medicamento eficaz e seguro. Se o fizer, terá todo o meu apoio. Em caso contrário, e retirou-se espumando de ira. Ficara perplexa, sabia o explorador de mulheres, mas pensava que talvez com ela houvesse algo mais. Em face do choque experimentado, passou a seguir uma grande repulsa pela ideia da maternidade de prosseguir com a gestação. Fora aquele lugar, na expectativa de receber ajuda sobrenatural, conforme se lhe apresentava a questão da imortalidade e do espiritismo. Ouvia as considerações do expositor com um pensamento no ato abortivo. O que nos surpreendeu foi a palavra do mentor, explicando-nos que o espírito em projeto de reencarnação era a própria genitora de volta. Ao despertar no além-túmulo, fora tomada de angústia ao acompanhar a filha pelos sombrios corredores da autodestruição moral, dando-se conta da sua responsabilidade, sentindo-se detestada. O arrependimento e a culpa tornaram-se-lhe cruéis, padecimentos íntimos, que a imantavam a jovem, vendo-a exposta e abandonada. Ao mesmo tempo, deparara-se com um ignominioso inimigo, desencarnado que se vinculava à moça, roubando-lhe as energias vitais que a consumiam, levando-a, muitas vezes, à estafa, à exaustão, à perda de sentido existencial. Agora, diante da recusa do explorador que se negava à paternidade, pôde captar as vibrações da genitora ansiosa pelo perdão e pela oportunidade reparadora, anuindo emocionalmente a sugestão criminosa do aborto. Tratava-se de uma trama infeliz e muito complexa. Como, porém, ninguém se encontra a sós ao abandono, o seu guia espiritual se esforçava por melhor ajudá-la, no momento em que passava pelo edifício de nome conhecido, inspirou-a a saltar e buscar socorro, porque a fez mudar o curso das atividades naquela noite. A gente já leu uma vez, né? Não sei nem se foi nesse livro, né? Mas essa atuação, né, dos nossos mentores, né? Que até já se discutiu, né? Quantas vezes, né, cada um de nós já foi salvo, não de coisas tão drásticas, né, mas poderiam nos levar a qualquer tipo de prejuízo com aquela mudança repentina de um pensamento, de uma direção que a gente estava indo, de uma intenção que a gente estava querendo executar, que, de repente, do nada, não vou fazer mais isso, não vou mais nessa direção. Então, isso, como está sendo descrito aqui no caso dela, geralmente, né, pode ser atribuído aos nossos mentores, né, os espíritos que nos querem bem, né, que tentam, de alguma forma, dar uma opção de outro caminho para que a gente encontre uma outra forma de ver tal situação ou de agir em determinada situação. E como isso está sempre presente, né? Basta que a gente fique atento a esses chamados, né? A essas lembranças, né? Que sempre existe uma outra forma de agir, um outro caminho a seguir. Nosso mentor aplicou-lhe passes dispersivos nos chakras coronário e cerebral, a fim de deslindar o algoz desencarnado que nela se fixava com ferocidade. Em seguida, adormeceu, com indução hipnótica, solicitando aos amigos Petitinga e Eurípides que o conduzissem à sala mediúnica.
o que foi realizado imediatamente com misericórdia e compreensão. A seguir, propôs a Jesus Gonçalves permanecer ao seu lado, assistindo-a e acompanhando-a posteriormente ao atendimento fraterno, enquanto nós outros, com ele, dirigimos-nos à atividade desobsessiva. Procedimentos libertadores. A palestra encerrava-se e chegava o momento dos passos coletivos, quando os benfeitores desencarnados aplicavam as energias salutares nos necessitados. Ao som de suave melodia, pelo serviço de alto-falantes, os médiuns habilitados postaram-se pelos corredores do salão, entre as filas de poltrona, e enquanto se faziam emitidas vibrações verbais e mentais pelo expositor, com voz tranquila e bem modulada, eram carreadas as energias benéficas em favor de todos aqueles que se predispunham a deixar-se penetrar. Seguindo a sala mediúnica, verificamos que os trabalhos estavam em pleno desenvolvimento. Duas entidades muito sofredoras, mediante a psicofonia atormentada, expressavam as suas angústias, o desespero que as acompanhava além da morte física. Carinhosamente atendidas, por meio da psicoterapia da palavra esclarecedora do dialogador, enquanto, simultaneamente, recebiam um contributo vibratório do mentor da reunião. Os dois médiuns disciplinados externavam os padecimentos dos comunicantes sem alarde, nem qualquer nota de escândalo, permitindo que o socorro lhes chegasse de maneira eficaz. Podemos observar que, enquanto os psicoterapeutas de desencarnados, com o pensamento fixado em Jesus, dirigiam a palavra fraternal de recepção, exteriorizavam em ondas contínuas vibrações em tonalidade azul prateado, que alcançavam os comunicantes, balsamizando-lhes as feridas morais. Não podiam explicar a sensação de reconforto momentâneo que os tomava, porque, fixado nas lembranças perturbadoras e nos efeitos das ações nefastas da existência passada, retidas no perispírito, rebocavam nos tormentos, expondo-os sem a necessária lucidez para escutar as orientações. Nesse caso, com paciência significativa, cada dialogador resolveu utilizar-se da bioenergia, que o libertava da pesada carga de aflições, no que era auxiliado pelos cooperadores espirituais, facultando que fossem diminuídas as angústias dos visitantes, para posterior atendimento verbal. Deslocado dos médiuns, muito melhor do que antes se encontravam, entraram no recinto, no torpor hipnótico, e foram colocados em massas especialmente distribuídas no recinto, para remoção posterior para a colônia espiritual de apoio. O benfeitor Hermano dirigia a reunião, constituída por 20 companheiros encarnados, entre os quais 3 médiuns psicofônicos e 2 psicográficos, 3 dialogadores, 2 passistas e cooperadores mentais, que contribuíam com parte dos fluidos necessários ao êxito do cometimento. Antes da reunião, Dr. Bezerra solicitara ao mentor dos trabalhos a devida permissão para o atendimento ao inimigo espiritual
da jovem atormentada que se encontrava na sala contígua dos passes. Desse modo, trazido à comunicação, foi utilizada a médium Celestina, viúva e genitora de 2 filhos que educara com as claridades do espiritismo e que faziam parte da sociedade como auxiliares, havendo granjeado respeito e afeto dos mentores, em razão de sua dedicação ímpar ao trabalho do bem, assim como a educação da mediunidade de que era portadora. Aproximando o vingador inclemente do perispírito da médium, logo se deu a imantação com a sensitiva que estremeceu levemente. E notamos que algumas das glândulas endócrinas, especialmente a epífise, apresentou peculiar luminosidade, que se estendeu à pituitária, à tireoide, descendo ao centro genésico, antes passando pelo plexo cardíaco, num sistema circulatório especial. Automaticamente, a médium começou a falar, externando o enfado e o desgosto de ali encontrar-se. Tratava-se da comunicação do indigitado espiritual. Inicialmente, ele desejou prejudicar a médium, exteriorizando ondas de raiva carregadas de vibrações destrutivas, que poderiam afetar-lhe o sistema endócrino e mesmo o sistema nervoso simpático, sem conseguir o objetivo em razão das defesas naturais de que a senhora era portadora. Aqui vale lembrar aquilo que a gente está lendo na quarta-feira, né? Da proteção ao médium, proteção ao grupo, né? Que é exatamente isso. Geralmente, os espíritos que vão ser tratados numa reunião desobsessiva, assim que eles são trazidos, eles vêm com toda a raiva que eles podem produzir. E a intenção deles é produzir o máximo de mal-estar no ambiente, no médium, para que aquilo não aconteça, para que ele consiga se libertar daquilo e fugir. Claro que quando ele é trazido para uma reunião, né, a gente sabe que tudo isso já é programado com antecedência, o trabalho todo já é executado para que isso aconteça, ele não vai ter esse intento, mas ele não tem essa percepção, então ele acha que foi trazido ali de qualquer maneira, então ele tenta de qualquer maneira fugir daquela situação. E ele bota toda a agressividade, toda a raiva, todos os sentimentos mais fortes e negativos que ele tem naquele momento inicial, ele coloca tudo em uso para tentar prejudicar o trabalho que está sendo programado e, de alguma forma, desequilibrar o médium para que ele consiga fugir. E aí entra aquele campo de proteção, né, do médium, né, que permite que ele sinta um pouco da energia do espírito que vem se comunicar, mas não a ponto dele se desequilibrar e desarmonizar, de perder o rumo do que ele está fazendo ali, né? Então, esse parágrafo eu achei diretamente relacionado àquilo que a gente está lendo na quarta-feira, no mentomagnetismo, né? Que é a ação precisa, não apenas da proteção do grupo espiritual que está ali na reunião, mas também do equilíbrio das energias dos próprios encarnados, que ajudam a sustentar, e a criação de todos esses campos mentais de proteção do médium individualmente e da reunião de todos os seus integrantes como um todo. Logo depois, tentou-se deslindar-se do imã perispirítico, responsável pela sua fixação a médium, culminando por enfrentar o diálogo em tom agressivo, interrogando: o que se pretende de mim? Quem se atreve a deter-me na minha programática de vingança? O que está ocorrendo?
Fortemente inspirado por Dr. Bezerra de Menezes, Marcelo, um experiente doutrinador, respondeu com bondade e lucidez. Pretendemos um contato com o amigo, a fim de estudarmos o seu problema e as razões do seu sofrimento, agora transformado em rude perseguição a quem certamente o prejudicou. Não desejamos impedi-lo de prosseguir no seu propósito, mas somente buscamos entender por que você se esquece da própria felicidade, mantendo-se na atitude rebelde do ódio que infelicita, e, por fim, explicar-lhe que, até este momento, o amigo agia conforme lhe parecia melhor. A partir de agora, porém, alteram-se as possibilidades de agressão, sendo você convidado à mudança de comportamento em seu próprio benefício. Olha que beleza esse início de fala do doutrinador, né? Vê como são as coisas, né? Em momento algum, se tenta simplesmente dizer que o espírito que está ali está errado, que não tem direito àquilo, que ele tem que simplesmente de parar de fazer aquilo. Se reconhece tudo o que está acontecendo, mas tenta mostrar a ele que há um caminho diferente, há um modo de ver tudo aquilo que é diferente do que ele vê. E nunca impondo nada. Tem que deixar que ele perceba e ele tome a decisão de mudar o seu rumo. E aí a gente leva para qualquer tipo de interferência que a gente tenta fazer sem conhecer os pormenores da história. Nunca se pode impor a nossa vontade ou o que a gente acha que é o melhor para esse encarnado ou desencarnado, ou para essa situação ou não. A gente não conhece nunca todos os aspectos que envolvem aquela situação. Então, quando a gente acha que é capaz de ajudar, que é capaz de livrar, seja lá quem for, de tal situação ou de tal sofrimento, a gente pode estar impondo apenas a nossa vontade, o nosso desejo, e interferir num processo que precisava ser desenvolvido com o discernimento próprio dos indivíduos. E, às vezes, a gente acaba atrapalhando o desenrolar dos fatos com a nossa interferência. Então, é preciso muito cuidado com isso. Na tentativa de ajudar, às vezes, do ponto de vista do mundo espiritual, a gente acaba não atrapalhando, né, propriamente dito, mas postergando aquilo de uma forma que se deixasse que ele se desenvolvesse, aquela dificuldade se desenvolvesse por si, seguindo o caminho programado pela espiritualidade, a coisa talvez se resolvesse num tempo previsto e não apenas sofresse uma mudança dos seus caracteres com uma falsa cura, né? A pessoa acha que melhorou, se livrou, mas, na verdade, ela não resolveu o problema. É como tomar um remédio para uma doença que alivia os sintomas, mas não cura a doença.